E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma simples reflexão, da qual eu estive meditando, uma simples indagação para os irmãos, algo que os irmãos venham refletir e venham pensar, repensar às vezes alguma coisa nas nossas vidas, né? Então, não vou me alongar muito, vou tentar ser o mais breve possível, porém, eu acredito que Deus falará conosco, assim como Ele tem falado comigo nesses dias, tá? A palavra que eu vou trazer para os irmãos é com base no verso de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, tá? Eu vou estar lendo. Enquanto isso, né, os irmãos já vão vendo aí se o áudio está bom, se está dando para escutar o que eu estou falando. E pontuando aí na internet aí como que está o áudio, se está tudo ok, tá? E eu estava meditando, né, esses dias, o Rafão esteve me convidando, desde já sou muito grato pelo convite. Eu não tenho nenhum jeito com câmera, com nada, é a primeira vez que eu estou fazendo uma coisa dessa. Também estou com um torcicolo aqui do meu lado esquerdo, então estou meio limitado nos meus movimentos. Porém, eu vou me resguardar aqui um pouquinho, parecer um robô um pouco, mas estarei falando a respeito da mensagem, tá? Então, uma coisa assim que eu acredito que é muito comum ao homem, né, hoje, principalmente hoje em dia, porque nós somos acostumados a fazer diversas coisas ao mesmo tempo, ter diversos afazeres. E uma coisa que nós ficamos assim, muitos preocupados com o dia de amanhã, né? Acabamos ficando, amanhã tem várias coisas para resolver, e às vezes a gente acaba até perdendo o sono, não consegue dormir, por conta dos pensamentos a respeito do que vem amanhã, no que vem um outro dia, né? E é com base nisso que eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos, trazer uma breve reflexão. E eu gostaria de começar com uma ilustração, vou estar citando aqui um filme que eu assisti. Muito interessante a mensagem deste filme. Para aqueles irmãos que conhecem, eu acredito que todo mundo conheça, porque é um filme antigo, famoso, né? Que é o filme Clique. Eu estive assistindo ele e ele falou muito comigo durante quando eu estava assistindo, né? É um filme muito emocionante, para aqueles que assistiram sabem já da história. Mas eu vou pontuar, vou trazer assim algumas ideias que o filme me passaram para os irmãos, e é um pouquinho com base no filme e com base na palavra de Deus que nós vamos falar hoje, tá? E esse filme Clique, ele fala a respeito de um homem, um pai de família, que ele tem pretensões e tem objetivos profissionais. E ele tem sede por alcançar os seus objetivos profissionais, assim como muitas das pessoas hoje, nós temos aquela vontade de alcançar algo, aquela vontade de terminar os estudos, né? Aquela vontade de ser promovido no trabalho, e com isso a ansiedade, essa preocupação toma conta da nossa mente e toma conta do nosso coração. E Adam Sandler, né, que eu não sei muito bem a pronúncia do nome dele, mas ele é o ator principal. E ele, durante o filme, ele encontra um controle remoto. E esse controle remoto é um controle universal, e através desse controle, ele consegue controlar a sua vida. Ele passa, ele pula um capítulo, volta, ele adianta a sua vida, ele consegue pular momentos da qual ele não quer participar. E até ele faz assim e pula para a sua promoção. Pula um ano, pula anos, aí até chegar o momento que ele quer, que ele tanto aguarda. E às vezes eu estava me perguntando, né? Quem não daria muito dinheiro para comprar um controle desse? Você poder controlar até onde eu quero chegar, eu quero pular até onde eu for realizar os meus sonhos. Eu quero pular até eu conseguir conquistar a minha casa própria. Eu gostaria de pular logo, de me adiantar ao tempo, né? Às vezes até uma coisa mais simples, né? Eu vou pular uma discussão, eu vou pular às vezes aquela puxada na orelha que minha mãe, meu pai vai querer me dar, minha esposa, meu esposo. E acabo pulando ali. Então, quem nunca já não imaginou algo desse tipo, né? E até achou muito interessante, né? Se pudesse pular algumas coisinhas.
eu não vou participar disso daqui. Então, isso que acontece com Adam, né, durante o filme. E ele começa ali, ele pula uma discussão, ele pula ali um jantar de família com seus pais, e ele passa por aqueles momentos, porque aqueles momentos não são interessantes para ele. O que ele quer mesmo é adiantar na vida, é que o tempo passa de forma rápida para que ele alcance os seus objetivos de vida. Quantos de nós não desejaríamos um controle desse, né? Ter o controle da nossa própria vida. Isso daí é algo totalmente legal de que aconteça conosco, né? Que nós possamos pular um capítulo da qual nós gostamos, pular até mesmo o nosso sofrimento. Vamos pular o momento de sofrimento. Até mesmo o Adam, ele pula ali o seu sofrimento, ele não participa daqueles momentos onde ele se sente ali angustiado, ele sentiria triste, e ele vai lá e ele já pula aquele momento. Porém, aquele controle, depois, posteriormente, ele começa a funcionar de uma maneira não tão satisfatória para ele. E isso daí é uma introdução para nós entrarmos na passagem. Amém? Então, olhando agora para vossas Bíblias aí, Mateus capítulo 6, verso 25, eu vou estar lendo aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, ao que vocês vão vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém? Então, falar um pouquinho a respeito da ansiedade, né? E é essa ansiedade do Adam Sandler que eu gostaria também de compartilhar com os irmãos. Quando nós falamos a respeito de ansiedade, nós às vezes estamos falando de um assunto tão banal, né? Um assunto do qual é totalmente normal que aconteça, né? Estou ansioso por uma prova, estou ansioso por algo que vai acontecer no outro dia. E às vezes nós tratamos assim com um total desleixo, né, esse problema da ansiedade. Mas a ansiedade é um problema? Sim, irmãos, a ansiedade ela é um problema. Pois quando nós estamos ansiosos, muitas das vezes nós não agimos de forma racional. E o próprio Cristo, ele nos orienta para não andarmos ansiosos com o dia de amanhã. Com o que eu vou comer amanhã? O que será que vai acontecer no próximo dia? O que será que vai acontecer depois de amanhã? Será que eu vou ter comida? Será que o meu dinheiro vai acabar? O meu sustento? Eu estou em quarentena, eu não posso trabalhar. Eu estou precisando de dinheiro. Essa semana eu encontrei um amigo meu e ele falou assim, cara, ele é autônomo, né? E ele falou assim, se essa quarentena perdurar por mais um mês, um pouco mais, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei de onde que eu vou tirar o sustento da minha família. Eu tenho um rapaz também que eu conheço que ele tem um estacionamento também, ele está passando por necessidades.
E com isso, consequentemente, vem a ansiedade. Esse momento é um momento que nós nunca tínhamos vivido, né? Então nós passamos por uma certa necessidade, por uma certa ansiosidade, só que nós esquecemos que Cristo fala assim, ó, não andeis ansiosos. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Por que será que Deus, Ele se preocupa? Por que será que Cristo se preocupa com a nossa ansiedade? Por que será que Ele fala a respeito disso? Às vezes a gente pode pensar assim, não, mas a ansiedade ela não se compara com outros tipos de pecados, né? Prostituição, não se compara. Então eu vou continuar desse meu modo, ansioso de ser. Porém, quando Cristo ele está falando aqui no capítulo 6 a respeito de ansiedade, ele deixa uma frase que me chama muito a atenção, que está no verso 27. Curso da sua vida. Tem outras versões que pode falar assim, ó, pode acrescentar 1 hora da sua vida. Nós não temos motivo de andarmos ansiosos porque nós nada podemos fazer com relação ao dia de amanhã. Nós não podemos aumentar a nossa vida, né? Nós não podemos acrescentar 1 hora, sequer 1 minuto. Não existe uma fórmula da imortalidade. Não existe uma fórmula que você pode traçar com certeza certinho o que vai acontecer amanhã. Não quer dizer que nós não possamos fazer um planejamento, porém, o amanhã, quem sabe é Deus. Como nós poderíamos mudar o curso do amanhã? Falar assim, não, amanhã eu acredito que vai chover, amanhã vai fazer sol, tudo que eu planejei vai dar certo. Porque quando nós estamos ansiosos, quando nós andamos ansiosos, significa que você pode fazer alguma coisa e nós não podemos. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Nós estamos pegando aquele controle universal do filme, né, do clique, e estamos colocando ali, ó, eu vou pular, eu vou avançar, eu vou fazer isso, porque eu tenho um controle da minha vida. Mas nós, irmãos, nós não sabemos quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças. Nós nem nos conhecemos, quanto mais o dia de amanhã, quanto mais o futuro. A própria Bíblia nos fala que nós oramos mal por não conhecer. Às vezes por orar de forma também individual. Então, irmãos, nós não devemos andar ansiosos, porque nós não somos nós que temos o controle da nossa vida. Não somos nós que vamos cessar a quarentena, não somos nós. Isso daí provém de Deus. Daí está dentro da soberania de Deus, porque Deus é soberano e Ele é quem vai moldar o curso da nossa vida. Se hoje você está onde você está, foi porque Deus te colocou aí. Então não adianta você estar ansioso para cumprir algo na sua vida, para você ser promovido, para você atingir os seus objetivos. Eu não estou pregando algo que você fique totalmente despreocupado e também, não vou mais trabalhar porque o amanhã pertence a Deus. Não, não é isso. Os pássaros, eles fazem a sua função na terra. Os lírios, eles cumprem com a sua função. E Cristo fala, e vocês homens, busque o reino de Deus e a sua justiça, que é a nossa função. Nós devemos trabalhar sim, nós devemos procurar o nosso sustento sim. Porém, irmãos, nós devemos ter a certeza de que não é de lá que vem o nosso sustento vem do Senhor. Se amanhã nós perdemos o emprego, nós perdemos aquela fonte de renda, você já não vai ter mais confiança nisso. Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. E no filme, apesar de Adam Sandler estar ali com um controle da sua vida, podendo pular etapas, ele começa a ver que ele não viveu o presente, se preocupando muito no futuro. Porque aquele controle começa a passar de forma automática. E toda vez que ele passava
as cenas da sua própria vida, ele agia de forma automática e muitas vezes dessa forma, de forma grosseira. Não se importava com os filhos, por quê? Porque ele pulava aquele capítulo lá no controle. Ele não se preocupava com o sentimento dos outros. E tem uma frase que o filme fala que me chamou muita atenção, que é: todos têm um modo automático. Quantas vezes, irmãos, nós não agimos de forma automática, não nos preocupando com aqueles que estão próximos de nós? Não sentindo os sentimentos e sem se preocupar com o sentimento alheio, e pensamos somente no nosso futuro, pois nós estamos ansiosos com o dia de amanhã, nós estamos ansiosos em conquistar algo de tal forma que nós não nos preocupamos com o presente e não nos preocupamos com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Chegando mais no final do filme, o Adam Sandler, ele se vê como presidente da empresa, que era o objetivo dele. Porém, ele não conhecia os seus próprios filhos. Ele não acompanhou a morte do seu pai. Ele não acompanhou os fins dos dias do seu pai. E quantas vezes nós não agimos dessa mesma forma? E através ali da morte do pai dele, que ele começa a repensar no que ele fez. Irmãos, ali eu vejo Adão e Eva, ali pegando o controle das suas vidas no Jardim do Éden. E agora eles vão se usar como padrão de bem e mal. Eu decido a minha vida. E assim como nós fazemos isso todos os dias. Nós vivemos no automatismo, de forma automática, Nós não olhamos para o futuro, queremos enxergar algo, queremos que algo aconteça na nossa vida. E que aconteça de forma breve, porém nós não olhamos para o nosso pai, nós não olhamos para o nosso irmão, nós não olhamos para o nosso próximo, pois nós temos um objetivo. E nós estamos pulando, avançando, querendo ir para o amanhã de forma rápida. Quando Adam fica sabendo que o seu pai morreu, e nada melhor, irmãos, do que a morte, do que nos fazer pensar melhor de que como nós estamos vivendo a vida. E ele começa a pensar, e ele quer voltar ali para a morte do pai dele, ele não consegue. E ele consegue sim voltar para o último momento que ele teve contato com o pai dele, do qual ele não viveu, pois ele estava acelerando a sua vida. E ele vê quão mal ele tinha tratado o seu pai. E ali ele pede perdão para o pai dele, porém o seu pai não está mais lá. Irmãos, através da morte, quando nós nos deparamos com a morte, que nós começamos a nos repensar como nós estamos vivendo a nossa vida. E aquele filme, de forma muito profunda, ele me impactou com essa mensagem e me fez repensar. Olhei para os meus filhos, fui lá no quarto deles, olhei para eles, e aí a gente começa a imaginar, como o tempo passa rápido. Será que eu tenho dado o devido valor para os meus filhos? A devida atenção para o meu irmão, para a minha esposa? Nada melhor do que a morte. Nada melhor do que o sofrimento para nos fazer repensar de como nós estamos vivendo a vida. Às vezes, irmão, você está aí na sua casa, recluso, pensando no dia de amanhã, ansioso, como que caso você pudesse fazer alguma coisa por si mesmo. Mas eu falo para você, irmãos, não andem ansiosos, porque nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. Nós não temos poder para isso. Que nós não viemos viver o amanhã, já pensando no amanhã, sendo que o hoje e o agora é o que importa. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Nada melhor do que você ficar em quarentena na sua casa, para você começar a olhar o seu pai, sua mãe nos olhos, seu irmão nos olhos, sua irmã, falar quanto você o ama, quanto você gosta daquela pessoa. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele fala assim: Timóteo, traga logo as minhas coisas, traga, pois o inferno, oh meu Deus, sempre falo isso, desculpa. O inverno está chegando. Antes que chegue o inverno, venha logo antes que chegue o inverno. Irmão, não deixe para tomar uma atitude quando o inverno já chegou para você.
E às vezes a gente fica pensando, mas é tão difícil cumprir o que o Evangelho diz, o que o Sermão do Monte diz. Eu não consigo deixar essa ansiedade, eu não consigo deixar de pensar nas minhas coisas. Às vezes a Bíblia, ela falou isso aí em outro contexto, em outro tempo. Não é para nós hoje. Porém, nós esquecemos que aquele que falou o Sermão do Monte, ele é atemporal. Ele não está limitado ao tempo. Da mesma forma que ele falou com seus apóstolos naquele dia, ele fala com você e comigo hoje. Não há diferença. Irmãos, em toda a Bíblia, o que nós vemos é sofrimento de capa a capa. Abraão, Abacuque, eles viram Jeremias, as Lamentações, o próprio Salomão, o Davi, passaram por sofrimento. E o sofrimento é algo que vai acontecer conosco, nós vamos sofrer. Mas o próprio apóstolo Tiago, o irmão Tiago, não sei, pastor, que você queira falar, ele fala assim, que nós devemos andar alegres na nossa provação. Mas como nós podemos nos alegrar em meio ao sofrimento? Irmãos, porque nossa alegria não está naquele momento, não está no sofrimento, a nossa alegria está em Cristo. E o sofrimento, ele não é um fim em si mesmo. O sofrimento não existe só para que nós soframos e daí pronto, acabou. Não. O sofrimento, irmãos, ele sempre traz algo de bom para nós aprendermos. As melhores pessoas são as mais sofridas. Os melhores seres humanos são aqueles que passaram por sofrimento e aprenderam durante o sofrimento, não abandonaram a vida. Não abandone a sua vida. Isso daí não é o que Deus deseja para você. Irmãos, o sofrimento, ele vai passar. A angústia vai passar. A ansiedade vai passar. Pois nós cremos em um Deus verdadeiro, pois nós cremos em um Deus onipotente, conhecedor da história, e a história está em suas mãos. Cristo não perdeu o controle da humanidade, Cristo não perdeu o controle das coisas. Irmãos, hoje eu quero trazer essa reflexão, e que nós venhamos acalmar o nosso coração. Que nós venhamos acalmar a nossa alma. E tem um poema muito legal, que eu gostaria de ler. É do Ter Stegen, alguma coisa assim. E diz assim um poema. Andemos como peregrinos, vazios e de tudo desprovidos. O muito acumular só faz a jornada pesar. Quem quiser, acumule até morrer. Andamos sem nada ter. Com pouco nos saciamos, só do necessário precisamos. Irmãos, que nós não vamos chegar no dia de amanhã, assim como Adam Sandler, chegamos no dia de amanhã e não deixamos mais de pensar no nosso passado. No final do filme, ele não parava de pensar no seu passado, em como ele perdeu o crescimento dos seus filhos, em como ele perdeu a sua esposa. Não perca os seus relacionamentos. Cultive os seus relacionamentos. Porque depois que nós perdemos, que nós começamos a olhar para trás, e de ambas as formas, o passado, tanto o futuro, nos aprisionam e não nos faz viver o presente. E eu falo para vocês, irmãos, que nós não venhamos andar ansiosos com o dia de amanhã hoje, porque amanhã nós vamos ficar ansiosos pensando em nosso passado e querendo voltar no tempo. O filme, do Adam Sandler é só um filme. Aquilo ali não é um fato, não aconteceu de verdade. No final do filme ele acorda e vê que tudo aquilo não passou de um sonho, né? Na verdade aconteceu, mas ele acaba voltando no tempo. Mas eu deixo aqui esse pensamento, essa reflexão para os irmãos,
Porque amanhã nós não vamos conseguir voltar no tempo. Depois, para querer consertar algo, às vezes pode ser tarde demais. Às vezes não vai dar mais tempo de consertarmos algo, consertarmos os relacionamentos, consertarmos algo que nós falamos. Então, que você reflita e que eu reflita de como nós estamos vivendo o nosso presente, sem ansiedade, colocando nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele que pode acrescentar um côvado, 2, quantos côvados Ele quiser em nossas vidas. Porque nós nada podemos fazer. Amém, irmãos?